Oi meninos, tudo bem? Tava com saudade de vocês já. Professor Armando falando. E há algum tempo que a gente não se vê, né? Então a gente vai voltar a iniciar, na verdade, a aula de biossegurança lá do comecinho, só pra gente relembrar de fato o que vai ter de fato um bom desempenho. Vou relembrar um pouquinho do que a gente falou dentro das primeiras aulas de biossegurança. Quem é a biossegurança, né? A biossegurança é uma ciência que surge no século XX, basicamente porque entende-se que os indivíduos estavam em demasiada exposição dentro de espaços hospitalares, ambulatoriais, ambientais, e por isso existe uma necessidade de tomar cuidado ou de retomada de cuidado quanto à vida. Então a biossegurança, ela é essa palavra genérica, basicamente, que tem a intenção de segurança de atividades da vida, né, que envolve organismos vivos. Ela tem a intenção de minimizar os riscos de exposição, manter uma qualidade de vida, e o objetivo da biossegurança é basicamente fazer com que você reconheçam fontes de perigo, de risco, para avaliar diversas situações de risco e assim, como profissionais, serem prudentes para garantir que toda e qualquer atividade realizada dentro do espaço hospitalar, ambulatorial ou até mesmo em casa sejam decisões técnicas. Ok? Então, quando a gente fala de biossegurança, a gente fala dessa ciência que atua em diversos campos com ações voltadas para a prevenção, minimização e eliminação de riscos. E esses riscos, eles podem ser diversos, a gente vai estudar eles mais na frente. Eles podem ser biológicos, tudo aquilo que envolve agentes vivos, como o sangue, secreção, enfim, pode ser físico, pode ser uma radiação, enfim, pode ser químico. E aí todos esses agentes, eles podem, de fato, causar danos à vida do indivíduo. A biossegurança, ela deve, de fato, como eu estava falando, estar presente em todos os espaços. E aí o mais comum deles são os hospitais, né? Visto que a gente tem contato com diferentes tipos de paciente, a gente realiza diferentes ações enquanto profissionais de enfermagem dentro desses espaços de forma efetiva, além de laboratórios. Vocês, como futuros técnicos de enfermagem, vão poder trabalhar em laboratórios, inclusive na coleta de sangue em alguns laboratórios, em universidades, nas unidades básicas de saúde, visto que as unidades básicas de saúde são espaços onde são realizados administração de medicamento, curativo, retirada de ponto. Então é importante que esses espaços eles sejam de fato orientados e os pacientes e os profissionais tenham bastante cuidado, né? Hemocentros, hemotransfusão, por exemplo, onde são realizadas, as indústrias, vocês vão poder trabalhar também em indústrias com a regulação desses materiais e, enfim, outras áreas que discutiu na semana passada. Isso aqui é um apanhado geral dos cuidados, do tipo de exposição que a gente pode ter enquanto profissional de enfermagem, né? E aí, se vocês devem ter visto recentemente quanto o cuidado, quanto a biossegurança tem sido discutida desde o surgimento do coronavírus no mundo, hoje no Brasil, bem próximo da gente. Mas a gente precisa inserir alguns conceitos para discutir de fato a biossegurança. E aí o primeiro conceito que eu espero que vocês aprendam, que eu quero apresentar para vocês, é a infecção hospitalar. O que é a infecção hospitalar? É toda e qualquer inflamação, e aí eu vou usar um termo ainda bobinho, né? Termo inflamação, para vocês entenderem, mas basicamente são ações, presenças de sinais flogísticos. O que são sinais flogísticos? É presença de febre, é presença de rubor, é presença de calor, pode ser num sítio, num espaço específico, não falo num sítio, é um espaço específico, pode ser na mão, pode ser no pé, pode ser na cabeça, pode ser uma ferida, que pode acontecer em qualquer lugar. E ela, basicamente, essa infecção, ela pode ser hospitalar. O que é a infecção hospitalar? É aquela que é adquirida após a admissão ou internação do paciente. E ela necessariamente precisa se apresentar ou se manifestar após a internação desse paciente. Mas ela também pode acontecer após alta. E a gente vai discutir isso um pouquinho melhor, tá bom? E aí, por que é importante que essa infecção seja classificada como hospitalar? Primeiro, porque a gente precisa verificar e valorizar as informações que o paciente traz.
Então, quando o paciente chega, é importante saber o que ele tem, o que ele está sentindo, se ele tem exames. Então, tudo isso vai estar lá no prontuário dele. Muitas vezes é importante que a gente, enquanto equipe de enfermagem, muitas vezes não, é importante que a gente, enquanto equipe de enfermagem, reconheça esses sinais, essas evidências clínicas do paciente. Se esse paciente já chegou com um exame, por que foi que ele fez esse exame? E aí esse paciente ele pode ter dados clínicos já avaliados há muito tempo, como, por exemplo, esse paciente fez uma biópsia. E dessa biópsia, e aí vocês sabem que a biópsia é a retirada de parte do corpo, ou de células, ou de tecidos, basicamente são de tecidos, de parte do corpo para avaliação. Então, esse paciente ele pode evoluir para uma infecção após essa biópsia. E aí, toda e qualquer manifestação de infecção, para ela ser considerada hospitalar, ela deve surgir 72 horas após a admissão. É claro que existem situações que podem adiantar o surgimento desses sinais. Como, por exemplo, esse paciente é recém-nascido, esse paciente é uma criança. E aí vocês devem lembrar que eu falei para vocês que os recém-nascidos ainda estão constituindo o sistema imunológico, assim como todos os outros sistemas. Então, é muito comum que uma criança diminua o tempo de surgimento de infecções hospitalares. Por exemplo, um paciente que realizou algum procedimento mais invasivo, esse paciente já tem algum problema terapêutico, esse paciente já é um paciente imunossuprimido, esse paciente ele faz tratamento para câncer. Então, é óbvio que alguns pacientes podem evoluir com o surgimento de infecções de forma mais precoce. O paciente que também é proveniente de outro hospital, e é importante a gente discutir isso. Se esse paciente veio lá de Miguel Alves, ou veio do Hospital de União, ou veio do Hospital de José de Freitas, para um hospital aqui em Teresina, se esse paciente, embora não tenha chegado com uma infecção, mas se ele apresenta sinais de infecção como febre, como rubor, enfim, menos de 24 horas depois, esse paciente, a infecção dele, ele contraiu no hospital anterior, ou até mesmo 72 horas. Então, é importante que quem recebe esse paciente faça essas observações para que o paciente seja avaliado da melhor forma. E aí, como é que essa infecção ela pode ser transmitida, né? Todo qualquer indivíduo internado, ele vai ser suscetível à presença de infecções, porque ele está dentro de um ambiente que é aumentado a patógenos. Ou seja, esse ambiente ele é propício para o surgimento de outras doenças, visto que lá estão outras pessoas doentes, de diferentes patologias. Então, é importante que esse paciente ele tenha um cuidado muito maior, né? Por exemplo, existem espaços dentro de um hospital que tem um risco ainda mais aumentado. Por exemplo, nos casos cirúrgicos, os pacientes que tiveram realizado cirurgias. Ou seja, esse paciente está mais suscetível, porque ele tem uma ferida operatória agora. E essa ferida operatória ela pode ser foco de infecção. E pacientes de UTI, que muitas vezes são totalmente dependentes dos profissionais de enfermagem, fisioterapia. Então, esses profissionais eles devem ser mais cuidadosos com os outros pacientes, principalmente os pacientes cirúrgicos e os pacientes de UTI, né? E aí essa infecção ela pode ser classificada como endógena ou exógena. O que é uma infecção endógena? É aquela que é oriunda da própria flora do paciente. O que é essa flora, né? É a microbiota do paciente. Por exemplo, nas mulheres é muito comum. Quando vocês, meninas, existiu a vida sexual de vocês, é interessante que comumente começam a surgir as infecções, né? E aí depois disso, corrimentos são frequentes. Algumas situações como estresse, como má alimentação, como a permanência de muito tempo sem urinar, pode acabar facilitando que essa própria microbiota infeccione, aumente a quantidade de micro-organismos, causando uma infecção. E a exógena é aquela que é oriunda de outro paciente. Isso é muito comum, a gente vai discutir sobre isso lá na lavagem das mãos, que um profissional ele pode levar diferentes doenças de um paciente para o outro. A gente chama isso de infecção cruzada, tá bom? E quais são os sintomas dessas infecções? Nos pacientes cirúrgicos, por exemplo, podem surgir infecções nos pontos, comumente secreção, fica avermelhado, que a gente chama de rubor, fica quente, então essa região vai acabar podendo romper de tão inflamada que ela pode ficar, então infeccionada, tá bom?
Nos casos de pacientes com internação a procedimentos, esses pacientes eles podem evoluir facilmente para infecções respiratórias, porque esse paciente pode ficar muito tempo deitado, ele pode se alimentar de forma um pouco menor do que ele fazia antes, e consequentemente esse paciente vai ficar mais suscetível. As infecções urinárias, com pacientes que são usuários de fralda, isso é muito comum acontecer nas UTIs. E, como eu estava falando, o comprometimento desse paciente na UTI é muito maior, visto que comumente eles são totalmente dependentes da equipe de enfermagem. E aí, para banho, para troca de fralda, para o surgimento de lesões por pressão, consequentemente, esse paciente pode evoluir para uma infecção com maior. E aí, quais os cuidados que a gente deve ter com esses pacientes, né? Primeiro, a lavagem das mãos. A gente já discutiu sobre isso, lavar as mãos antes e após qualquer procedimento. Vai chegar do paciente, vai calçar a luva, vai pegar na cubarrim. Todo e qualquer procedimento dentro do posto de enfermagem ou fora dele, dentro do hospital, deve ser higienizado as mãos antes e após. Seguindo as normas da CCIH. A CCIH é a Central de Controle de Infecção Hospitalar. E ela é muito importante porque ela tem uma função de checar a presença dessas infecções. A equipe de enfermagem trabalha muito fortemente na CCIH. Não permitir que os funcionários e acompanhantes sentem na beira do leito, a gente já discutiu sobre isso, né? A pessoa que chega, ela acaba trazendo muitos patógenos para o paciente. Então, esse paciente ele vai estar mais susceptível, porque ele está dentro do hospital, fazendo uso de medicações, que às vezes baixam a imunidade. Sair de casa faz isso também, né? Você está num outro ambiente. Então, esse paciente vai estar, obviamente, mais susceptível. Manter a higiene adequada, a lavagem das mãos, cortar as unhas, prender cabelo, observar no cliente se tem febre, se tem erupção da pele, se tem ferimento com pus, se tem diarreia, que são comumente sinais claros de infecção. Dar o destino correto para materiais não descartáveis. Então, todo e qualquer material dentro do ambiente hospitalar, ele tem um local e um descarte apropriado. A gente vai discutir isso depois. Por exemplo, materiais críticos, materiais não críticos, enfim. Manter limpa a unidade do cliente, né? E aí troca de lençol, pedir para o paciente, se tiver como trazer, se tiver interesse, trazer o lençol de casa, que às vezes é mais confortável do que o do hospital, né? Às vezes não tem para todo mundo. E essa, infelizmente, é uma realidade. E manter o cliente sempre higienizado. Falar com a família para trazer sabonete, shampoo, trazer creme dental, escova de dente, para que esse paciente se mantenha higienizado e efetivamente diminua o de adoecimento. E aí, um ponto muito importante, a lavagem das mãos, né? Eu sei que vocês já tiveram uma introdução sobre a lavagem das mãos, e principalmente nesse momento que a gente está passando, todo mundo já deve ter ouvido, já deve saber como é que se lava as mãos, né? Mas eu preciso falar disso, informação não quer demais. E quando é que eu devo lavar as mãos? Na hora que eu chego no hospital e quando eu saio do hospital, ou toda e qualquer instituição de saúde. Após tocar cabelo, rosto, roupas, a gente sabe que as vias aéreas superiores ficam no rosto, né? Então a probabilidade de transmissão de doenças é muito maior quando você toca o rosto. Roupas e objetos do cliente são fomites, são objetos inanimados que são responsáveis por levar esses agentes. A gente sabe hoje em dia que o cuidado deve ser muito importante, né? Ao chegar em casa, tira totalmente a roupa da rua, higieniza o celular, higieniza a chave, higieniza capacete, higieniza tudo, tira o sapato, o chinelo, deixa fora de casa e usa outro, porque a gente sabe que, por exemplo, o vírus, o Covid-19, ele tem essa capacidade de se manter por algum tempo vivo nesses objetos inanimados, então é importante que esse cuidado seja muito grande. Após mexer com o lixo, isso é óbvio, né? A gente sabe que o lixo tem uma probabilidade de infecção, uma presença de agentes infectantes muito grande. Antes e após utilizar o banheiro é um ambiente propício para isso, né? Para a proliferação de micro-organismos. Após coçar ou assoar o nariz, cobrir a boca, espirrar, enfim, porque as vias aéreas são responsáveis por essas trocas de agentes. E antes de comer, beber, manusear alimentos. E por que as pessoas não lavam as mãos? Já houve diversas desculpas, né? Que demora, que as pias não estão próximas, que não tem papel para secar as mãos, mas enfim, existem as mais efetivas tanto quanto. E aí, como lavar as mãos? A gente já discutiu sobre isso. Retirar todo e qualquer adorno, como anel, pulseira, relógio, abrir a torneira com a mão, deixar a água corrente sem encostar na pia
E aí deve-se usar de preferência sabão líquido, porque o sabão em barra ele pode acumular sujidade, e espalhar sabão em quantidade suficiente que cubra toda a mão. E a gente vai primeiro friccionar a mão, a palma da mão, né? Logo em seguida o dorso da mão. E logo em seguida vai abrir os dedos para higienizar os espaços interdigitais. Logo em seguida a gente vai higienizar as articulações, fazendo como se fosse conchinha dos dedos. Depois a gente vai também higienizar o dedo maior, né? O primeiro dedo. Logo em seguida vai higienizar dedo por dedo e as extremidades dos dedos. E por último o punho. Depois de higienizar o punho, colocar a mão em água corrente. É importante lembrar que a água deve correr das polpas dos dedos, polpas digitais, para o punho e não o contrário. Enxaguar as mãos, desligar a torneira com o papel ou com o cotovelo. E por último, descartar o papel no lixo, tá bom? Esse aqui é o passo a passo, eu sei que vocês já sabem, não custa nada aprender. E a gente, quando se encontrar, vai fazer uma aula sobre isso, só para eu garantir que vocês sabem. Por último, a higienização das mãos com álcool gel. Então, higienizar as mãos com álcool gel é a mesma coisa que higienizar com água e sabão? Não. O correto é higienizar as mãos com água e sabão. Por quê? Higienizar as mãos com água e sabão garante uma maior efetividade de higienização. Portanto, eu só higienizo as mãos com álcool gel quando eu não tenho acesso à água e sabão, tá bom? A água e sabão, ela mata os micro-organismos. Não tão com mais eficiência que o próprio álcool gel. Quando é que eu não devo lavar as mãos com álcool gel? Quando eu tiver tido contato, higienizar as mãos com álcool gel. Quando eu não tive contato com matéria orgânica, ou seja, com sangue, secreção, quando tiver sujidade, sujeira visível nas minhas mãos, por exemplo, calcei a luva, né? A luva tem um pozinho, né? E aí fica branco nas mãos com frequência. Então, tem que lavar as mãos com água e sabão e não álcool gel por causa da sujidade. E aí, quando é que eu uso álcool gel? Antes e após o contato com o paciente, antes e após realizar procedimentos assistenciais, manipular dispositivos invasivos. E aí, que dispositivos invasivos são esses? Quando você faz a troca de um acesso para fazer uso de medicação, quando esse paciente tem um catéter nasal, quando você faz um curativo, quando você dá um banho, antes de calçar a luva. E aí é importante falar isso, né? Por que higienizar as mãos antes de calçar a luva? Você toca na luva quando você calça ela. Então, embora a luva de procedimento, aquela branquinha mais simples, ela tenha a responsabilidade de te proteger, ela também tem que proteger o paciente. Então, tem que higienizar as mãos antes de calçar as luvas. Ao mudar de sítio corporal, o que é um sítio corporal? Por exemplo, uma perna é um sítio corporal, um braço é um sítio corporal, e aí existem sítios contaminados. Por exemplo, esse paciente tem uma ferida operatória no tórax. Você terminou de fazer o curativo e vai banhar o paciente, vai lavar o cabelo dele com a mesma luva? Não. E se você vai trocar de luva, você vai também ter que higienizar as mãos. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes não tem álcool gel para todo mundo, eu sei que às vezes a pia não está perto. Existem vários empecilhos que vocês vão ver na prática, mas o correto é esse. Toda vez que for trocar de luva, higienizou um sítio contaminado corporal, higienizou um sítio corporal contaminado, ferida operatória ou com acesso, enfim, vai fazer outra coisa no mesmo paciente, troque essa luva. E se for trocar a luva, tem que higienizar a mão, tá bom? Antes e após remover as luvas, após o contato com o objeto inanimado, e aí, como eu estava falando, esses objetos inanimados são sim responsáveis por transmitir doenças, o cubarrim, a saboneteira do paciente, a escova de dente do paciente, a maca, o colchão, o lençol, enfim. Tudo isso é responsável pela transmissão de doenças, tá ok? E antes e após a realização de procedimentos que necessitem de higienização das mãos, ou seja, todo e qualquer contato com o paciente deve ser anterior, deve-se realizar a higienização